Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma videoaula da disciplina Matemática Básica. Eu sou o professor Rogers, professor especialista dessa disciplina. Chegamos à nossa última unidade do nosso módulo 4, intitulado Porcentagem, e nessa videoaula nós vamos estudar a relação parte todo da porcentagem. Na videoaula anterior, você deve se recordar, nós estudamos a porcentagem na perspectiva da razão centesimal, isto é, nós compreendemos que a razão centesimal é uma relação entre duas grandezas medidas de forma que o antecedente indica o valor ou número da porcentagem, enquanto que o consequente é igual a 100. Então, nós entendemos como calcular a porcentagem a partir da sua forma fracionária e também da sua forma equivalente decimal. Nessa videoaula, nós vamos ver como entender a porcentagem a partir de uma relação parte-todo, como o próprio título da aula nos sugere. Essa relação parte-todo, ela parte da compreensão de regra de 3 simples associado a problemas de porcentagem. Porém, essa regra de 3 simples traz consigo uma ideia acerca de uma parte, de uma parcela em relação a uma quantidade que nós chamamos de todo. Você deve se recordar dos exemplos da videoaula anterior, que as respostas para cada uma das porcentagens encontradas eram valores inferiores ao todo. E é justamente a partir desta relação que nós vamos compreender a relação parte-todo. Então, na relação parte-todo, o todo equivale ao total. Se ele equivale ao total, ele equivale a 100%, ou seja, 100 partes das 100 partes que compõem a nossa razão centesimal. E também esta parte é o valor da porcentagem correspondente específica. Então, por exemplo, em uma sala com 40 alunos, em que 20 são meninas, a parte de meninas equivale a 20 sobre 40, sendo que 40 é o todo, ou seja, o total de alunos que compõem essa turma. Então, nós podemos tratar esse exemplo a partir da perspectiva da porcentagem. Mas você deve estar se perguntando como tratar este problema por meio da porcentagem, se não há nada indicando uma razão centesimal. Veja, os números que aparecem aí são justamente 20 e 40. Então, não há nada indicando 100. Como tratar, então, a porcentagem a partir desse exemplo? E a resposta é a regra de 3 como ferramenta. Afinal, é ela que relaciona a parte com todo. Você deve se recordar que na regra de 3, nós estabelecemos uma comparação, uma equivalência entre duas grandezas, entre duas variáveis, a partir de uma proporção. Então, nós fazemos a proporção parte-todo, de modo que esta se torne uma porcentagem. Então, no nosso exemplo, nós vamos relacionar as variáveis, que neste caso são meninas e alunos, e associar a cada uma dessas variáveis a porcentagem, uma que seja a parte e outra que seja o todo. Então, você deve se recordar da regra de 3, que 40 alunos está para 20, assim como 100 está para x, novamente. Então, antes de aplicar a regra de 3, nós devemos fazer a equivalência entre 40 alunos, que equivale ao meu todo, o meu 100%, enquanto que 20 meninas é a informação que eu quero descobrir, que eu quero averiguar uma certa porcentagem. E 20 meninas equivale à minha parte. Então, nós temos aí uma relação parte-todo a partir de uma regra de 3. Em seguida, nós estabelecemos uma proporção entre essas informações. 40 está para 20, assim como 100 está para x. E aí nós aplicamos a propriedade fundamental da proporção, cujo produto dos meios é igual ao produto dos extremos, para encontrar que x é igual a 50. Aí você se pergunta,
50 o quê? Qual unidade desta grandeza? Bem, como a incógnita x estava na razão que indica a porcentagem, esse x é 50. Portanto, x é igual a 50%. O percentual de meninas na turma é de 50%. E você pode concluir que 50% equivale à metade. Afinal, é 50 unidades sobre 100 unidades do meu consequente. Isto é exatamente a metade. Numericamente, é trivial pensar que a metade de 40 é 20, e 20 é total de meninas. Portanto, metade da turma é meninas. A partir do exemplo anterior, nós vimos que há uma relação entre a fração, que não é centesimal, e a porcentagem, que é uma razão centesimal. 20 sobre 40 é igual a 50%. Então, vamos analisar esta imagem que aparece no slide. Nós temos um círculo que está dividido em 5 áreas iguais. Se estas 5 áreas são iguais, elas formam, no total, 100% das áreas. Ou seja, cada uma das áreas tem 20% da área total. Se nós tomarmos 2 dessas 5 áreas, nós temos uma fração 2 sobre 5. 2 é um numerador que indica a quantidade sobre o total de 5 áreas. Logo, em formato percentual, se nós estamos tomando 2 áreas de 5, nós estamos tomando 2 áreas de 20%. Logo, 2 sobre 5 equivale a 40%. Essa foi uma conclusão que nós fizemos a partir da visualização desta imagem. Porém, nós também podemos fazer isso de maneira algébrica. 2 dividido por 5 é igual a 0,4. 0,4 é o número decimal. E nós vimos que dá para transformar a razão centesimal ou percentual em número decimal. Obviamente, nós podemos fazer o retorno da forma decimal para a forma percentual. Logo, 0,4 equivale a 40%. Uma outra forma de encontrar algebricamente é pensar que 2 quintos ou 2 sobre 5 deve ser uma razão centesimal, ou seja, nós vamos encontrar uma fração equivalente a 2 sobre 5 que apresente um denominador igual a 100. Logo, 2 sobre 5, para tornar uma fração centesimal, nós temos que multiplicar tanto o numerador quanto o denominador pelo número 20. Afinal, 5 vezes 20 é igual a 100. Portanto, multiplicando o numerador, 2 vezes 20 é igual a 40. Chegamos numa razão centesimal, 40 para 100. E nós vimos que 40 para 100 é equivalente a 40%. E ainda nós podemos tratar por meio da regra de 3 simples. 5 partes de área equivalem a 100%. 2 partes da mesma área vão equivaler a x. Lembrando que esse x está em porcentagem. Então, nós fazemos a relação parte-todo. 2 partes em relação a 5 partes que compreende o todo da imagem. Logo, aplicando a proporção, resolvendo matematicamente, nós encontramos o valor de x igual a 40%. Vamos a mais um exemplo. Repare na imagem um círculo também, agora não mais dividido em 5 partes, mas em 4 partes. Cada uma das partes, portanto, tem 25% de área. Afinal, se o total é 100, 4 partes, 4 vezes 25. Vamos supor que nós estamos interessados em tomar 3 dessas 4 partes. Logo, é 3 vezes 25 que me dá 75% da área. Vamos agora para a parte algébrica. 1 sobre 4 é a divisão de 1 para 4. Ao efetuarmos a divisão decimal, nós encontramos 0,25. E nós vimos como calcular do percentual
para o decimal. Neste caso, nós estamos interessados no retorno do decimal para o percentual. 0,25 equivale a 25%. Só que neste caso, nós calculamos para apenas uma única parte. O nosso interesse seria, então, calcular para 3/4, ou seja, 3 partes no total de 4. Se 1/4 equivale a 25%, 2/4, por ser 2 vezes 1/4, é 2 vezes 0,25. E isso me retorna 50%. E de maneira análoga, 3/4 é igual a 3, que multiplica 0,25, me retornando também os mesmos 75%. E por fim, nós podemos também estabelecer a regra de 3 simples. 4 partes equivale a 100%, enquanto que 3 partes de 4 equivalem a x. E esse x é justamente a área correspondente a 3 partes de 4. X igual a 75% também. Então, independentemente se você calcula a porcentagem a partir da razão centesimal ou a partir da sua forma decimal, é indiferente quando você resolve problemas dos mais variados contextos. Então, não tem uma única forma correta para solucionar esse tipo de problema. Porém, desde que você compreenda que a porcentagem estabelece uma relação de parte-todo, você pode partir para a forma de resolver o problema, desde que você demonstre conhecimento sobre essa relação, ou seja, desde que você saiba encontrar que parcela do todo está sendo calculado ou representado nesses mais variados contextos e formas matemáticas. Vamos a um exemplo em que nós calculamos da forma trivial na aula passada, porém agora a gente vai olhar sob uma perspectiva da relação parte-todo. Calcular 30% de 200. E você deve se recordar, tanto pela forma da razão centesimal quanto pela forma decimal, o resultado deve ser 60. Na relação parte-todo, nós devemos fazer a regra de 3. A porcentagem sobre porcentagem, enquanto que a variável fica sobre variável. Logo, 100%, que é o todo, equivale a 200, enquanto que 30%, que é o que eu quero saber, vai equivaler, obviamente, a x. Então, nós estabelecemos a proporção. 100 está para 30, assim como 200 está para x. Resolvendo pela propriedade fundamental das proporções, em que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios, nós encontramos também o mesmo valor x igual a 60. Ainda na relação parte-todo, nós podemos pensar que 10% de alguma coisa ou de algo é a 10ª parte deste todo. Afinal, 10% é igual a 10 sobre 100. 10 é a 10ª parte de 100. Portanto, 10% de alguma coisa é a 10ª parte de algo. E 30%, que é a porcentagem que eu quero encontrar neste exemplo, significa 3 vezes a 10ª parte de algo. Logo, se a 10ª parte de 200 é 20, 30% seria 3 vezes a 10ª parte. 3 vezes 20, que é 60. Então, independentemente da forma como você escolhe resolver o problema da porcentagem, tudo deriva do resultado da compreensão, relação parte-todo. Ainda nos exemplos da videoaula anterior, calcular 0,5% de 70. Em termos de regra de 3 simples, o total é 70, logo ele equivale a 100%. 100% equivale a 70, enquanto que 0,5%, que é 0,5%, equivale a x. Então, organizando esta proporção, nós chegamos que 100 está para 0,5, assim como 70 está para x. Portanto, x é igual a 0,35 após resolver matematicamente essa proporção. Ainda na relação parte-todo, 1% significa a 100ª parte de alguma coisa.
Afinal, 1% equivale à razão centesimal 1 para 100. 0,5% equivale à metade de 1%. Então, se a centésima parte de 70 é 0,7, 0,5% por ser metade de 1% equivale a 0,35. Portanto, 0,5% de 70 é igual a 0,35. Então, aplicamos a relação parte todo não apenas para resolver relações de parcelas e todo nas variáveis. Nós também podemos compreender essa questão da proporcionalidade parte todo também entre as porcentagens, como neste exemplo. 0,5% equivale à metade de 1%. Então, nós aplicamos também na porcentagem a relação parte todo para facilitar os nossos cálculos. Então, tudo resulta do aprimoramento da compreensão das relações parte todo em problemas de porcentagem. Exemplo 1. Um operário recebe por mês R$ 1.500 e gasta R$ 300 em refeições na fábrica. De quantos por cento é o seu gasto com refeições em relação ao salário recebido? Então, destacamos aqui que nós queremos encontrar a parcela ou parte em relação ao todo. Porém, este todo deixa bastante claro que é o salário recebido nesta fábrica. Então, nós vamos encontrar a relação de R$ 300 em relação ao total de R$ 1.500. Então, em termos matemáticos, 1.500 equivale ao todo, e nós vimos que o todo é sempre 100%, enquanto que 300 equivale a x. Esse x eu já coloquei o sinal da porcentagem. Portanto, nós podemos escrever a proporção de 1.500 para 300, assim como 100 está para x. Logo, x é igual a 300 vezes 100, dividido por 1.500, aplicando a relação fundamental da proporção, que nos diz que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Logo, o nosso x é igual a 20. Como x está na variável que representa a porcentagem, esse x igual a 20 equivale a 20%. E vamos resolver o exemplo da videoaula anterior por meio das relações parte todo. Nós vimos que 5% de 20 calculado tanto da forma fracionária quanto pela forma decimal, o resultado é 1. E nós podemos encontrar este mesmo resultado a partir das relações que 5%, que é o parte, estabelece com o todo, que é 20 unidades de alguma grandeza. Então, nós podemos escrever que 100% equivale a 20, assim como 5% equivale a x. Então, 100 está para 5, assim como 20 está para x. Logo, x é igual a 1. E, portanto, 5% de 20 é 1. Nós podemos ainda concluir que 5% é a 20ª parte de alguma coisa. Afinal, 5 sobre 100 equivale à fração 1 sobre 20. Significa você tomar uma parte de algo que foi dividido em 20 vezes. Então, se você quer encontrar 5% de 20, significa que você quer encontrar a 20ª parte de 20. Portanto, é 1. Então, 5% de 20 é 1. Então, veja como nós podemos também estabelecer, mesmo que mentalmente, uma relação parte-todo de modo a facilitar os nossos cálculos e a nossa compreensão em porcentagem. E no exemplo 3, nós temos que calcular 25% de 240. Então, aplicando a forma fracionária da razão percentual, 25 sobre 100 vezes 240, o resultado é 60. Aplicando a forma decimal, 0,25 vezes 240, o resultado é 60. E também, aplicando a relação parte-todo por meio da regra de 3, nós podemos estabelecer que 100% equivale a 240, enquanto que 25% equivale a x.
resolvendo matematicamente essa proporção, nós encontramos também o x igual a 60. Porém, resolvendo mentalmente, este problema também sai de forma muito mais simples. Basta nós pensarmos que 25% de alguma coisa significa a quarta parte desta coisa. Afinal, 25% equivale à razão 25 sobre 100. E ao simplificarmos essa razão, é 1 sobre 4. Logo, é uma parte em relação a 4. Portanto, a quarta parte de 240 é igual a 60. Basta nós dividirmos 240 dividido por 4, e isso me retorna o valor de 60. Então, se eu quero 25% de 240, é igual a 60. Então, a quarta parte equivale a 60. Então, nós podemos trabalhar com múltiplos e submúltiplos também da porcentagem a partir de uma perspectiva de relação parte-todo. Conforme falei, não apenas com as variáveis, mas também com as porcentagens em si. Então, se 25%, que é a quarta parte de 240, equivale a 60, a oitava parte, isto é, 12,5%, equivale à metade da quarta parte. Se a quarta parte é 60, sua metade é 30. Logo, a oitava parte, ou 12,5% de 240, é igual a 30. Então, nós podemos estabelecer diversas situações, diversos contextos para resolver problemas em porcentagem a partir da compreensão acerca da relação parte-todo. E essa é a referência adotada nos estudos dessa videoaula. Nós ficamos por aqui. Dessa forma, nós encerramos os estudos que compõem a ementa da nossa disciplina, discutindo elementos que são necessários para a compreensão em matemática básica e também para você prosseguir os seus estudos nesta linda área do conhecimento. Então, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham entendido o conteúdo e desejo boa sorte na continuação dos seus estudos e em suas carreiras profissionais. Até logo!